Imagine um rei tão poderoso que todos o temiam. Ele tinha o maior império da época, construía cidades grandiosas e achava que ninguém no mundo podia desafiá-lo. Mas, em um dia que parecia comum, algo inacreditável aconteceu. Esse rei perdeu tudo, foi expulso do palácio e virou um animal. Sim, um animal de verdade, vivendo no campo, comendo grama e agindo como uma fera selvagem. Agora feche os olhos por um instante e tente imaginar. Um homem que antes usava coroas brilhantes, agora com unhas como garras de pássaro e cabelos tão bagunçados que pareciam penas de águia. Como ele foi parar nessa situação assustadora? O que ele fez para Deus permitir algo tão chocante? Hoje vamos explorar essa história cheia de mistério e descobrir o que esse rei aprendeu no momento mais assustador de sua vida. Mas cuidado, o que aconteceu com Nabucodonosor pode nos ensinar uma lição que pode mudar nossas vidas também. Pronto para desvendar esse enigma? Vamos começar. Imagine um rei tão poderoso que ele governava o maior império do mundo na época, chamado Babilônia. Esse rei, chamado Nabucodonosor, achava que tudo que ele tinha era por causa dele mesmo, sem reconhecer Deus. Então Deus decidiu ensiná-lo uma lição importante. Transformou o rei em um animal. Isso aconteceu para que ele entendesse que todo o poder vem de Deus, e não do orgulho ou da força própria. Ei, antes da gente continuar com essa história incrível, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com conteúdos como este. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Vamos juntos desvendar mais mistérios? Agora bora voltar para essa história. Agora pensa só na cena. O rei Nabucodonosor, que vivia no luxo do palácio, acabou sendo expulso para o campo. Lá ele começou a comer grama como um boi. Sua pele ficou molhada com o orvalho da manhã. Seu cabelo cresceu e ficou parecendo penas de águia. E suas unhas ficaram como garras de pássaro. Era como se ele realmente tivesse virado um animal. Tudo isso aconteceu porque ele precisava aprender uma grande lição sobre humildade. O mais incrível dessa história é que foi o próprio Nabucodonosor quem contou tudo isso depois que voltou ao normal. Ele escreveu sobre o que aconteceu para que todo mundo soubesse da lição que ele aprendeu. Está registrado no livro de Daniel, na Bíblia, e mostra como ele reconheceu que Deus era muito maior e mais poderoso do que ele ou qualquer outro rei. Antes de tudo isso acontecer, Nabucodonosor era um rei famoso por ter feito coisas incríveis. Ele construiu cidades gigantescas, templos e até os jardins suspensos da Babilônia, que eram tão impressionantes que ficaram conhecidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele se achava o maior de todos os reis, mas tinha se esquecido de algo essencial: que Deus é quem dá o poder e as bênçãos. Mas sabe o que é bem interessante? Deus usou Nabucodonosor e o poderoso império da Babilônia para ensinar uma lição ao povo de Israel. Eles estavam desobedecendo a Deus e adorando outros deuses, então Deus permitiu que Nabucodonosor conquistasse Jerusalém como uma forma de corrigir o povo. Ele destruiu o templo, capturou muitas pessoas e levou os judeus para viverem como escravos na Babilônia. Entre eles estava Daniel, um jovem muito especial. Daniel era um jovem cheio de fé em Deus e, mesmo vivendo como prisioneiro na Babilônia, ele acabou ganhando a confiança de Nabucodonosor. Isso porque Daniel tinha um dom incrível. Ele conseguia interpretar sonhos com a ajuda de Deus. O rei ficou tão impressionado com Daniel que o colocou como governador da província da Babilônia e líder de todos os sábios do reino. Um dia, Nabucodonosor teve um sonho muito estranho. Ele viu uma árvore enorme que chegava até o céu, mas de repente ela foi cortada, deixando apenas o tronco e as raízes no chão. Nenhum dos sábios do reino conseguia explicar o significado desse sonho, mas Daniel sabia exatamente o que ele queria dizer. Deus havia mostrado a Daniel que a árvore representava o próprio Nabucodonosor e que ele seria derrubado por causa do seu orgulho. Daniel, com muita coragem, contou ao rei o significado do sonho. Ele disse: "Rei, o sonho mostra que você será tirado do trono e viverá como um animal, comendo grama e morando no campo. Isso vai acontecer para que você aprenda que Deus é o verdadeiro soberano sobre tudo."
Daniel ainda aconselhou Nabucodonosor a mudar seus caminhos, ser mais justo e parar de agir com tanto orgulho. Mas o rei, achando que estava no controle de tudo, não ouviu o aviso. Passou-se um tempo e um dia Nabucodonosor estava admirando seu reino, dizendo para si mesmo: olhem só tudo o que eu construí com minha força e para minha glória. Mas mal ele terminou de falar, uma voz veio do céu e disse: Rei Nabucodonosor, o reino foi tirado de você. Agora você será expulso e viverá como um animal até reconhecer que Deus é quem governa sobre tudo. E naquele mesmo instante, o que o sonho previa aconteceu. De repente, tudo mudou para Nabucodonosor. Ele foi expulso do palácio e começou a viver no campo como um animal. Ele comia grama como os bois, seu corpo ficava molhado com o orvalho da manhã, e ele perdeu toda a aparência de um rei. O mais impressionante, isso durou 7 anos. Durante esse tempo, ele ficou completamente afastado de sua vida como governante, até que algo incrível aconteceu. Depois de 7 anos vivendo como um animal, algo mudou dentro de Nabucodonosor. Em um momento de clareza, ele levantou os olhos para o céu e reconheceu: Deus é o verdadeiro rei, o soberano sobre tudo e todos. Foi como se, naquele instante, ele tivesse entendido a lição que Deus queria ensinar. Sua mente voltou ao normal e ele se lembrou de quem era, mas agora com um coração cheio de humildade. Assim que Nabucodonosor reconheceu o poder e a soberania de Deus, tudo começou a mudar. Seu reino foi devolvido a ele e ele voltou ao trono, mas dessa vez como uma pessoa transformada. Ele não era mais aquele rei orgulhoso que achava que tudo dependia dele. Agora, ele entendia que todo poder vinha de Deus e que apenas Deus é digno de toda a glória. Depois de tudo o que viveu, Nabucodonosor fez algo surpreendente. Ele escreveu um decreto para todo o seu reino. Nele, ele contava o que tinha acontecido, como Deus o havia humilhado e restaurado, e declarava que o Deus dos céus era o único verdadeiro e eterno. Ele queria que todas as pessoas soubessem sobre o poder e a bondade de Deus. Foi a forma dele mostrar ao mundo a lição que aprendeu. O decreto de Nabucodonosor não era apenas uma confissão, era também um testemunho para as pessoas de todas as nações e línguas do seu reino. Ele contou como Deus tinha feito sinais e milagres incríveis em sua vida e afirmou: seu reino é eterno e seu domínio dura de geração em geração. Aquele rei poderoso, antes tão orgulhoso, agora queria que todos soubessem que Deus é quem governa sobre tudo. A história de Nabucodonosor nos ensina algo muito importante. Às vezes, Deus permite que coisas difíceis aconteçam para nos mostrar o que realmente importa. Ele precisou perder tudo, sua glória, seu trono, sua sanidade, para entender que Deus é quem controla o universo, não os homens. E quando ele finalmente reconheceu isso, Deus o restaurou de forma ainda maior. Antes de passar por tudo isso, Nabucodonosor achava que sua riqueza e poder eram resultados apenas do seu esforço. Ele acreditava que o grande império da Babilônia era fruto de sua própria genialidade. Mas Deus usou essa experiência para mostrar a ele e a todos nós que nada somos sem a permissão e a graça de Deus. Mesmo o rei mais poderoso da terra precisa reconhecer que tudo vem do Criador. Uma das coisas mais bonitas dessa história é que, mesmo sendo um rei pagão e orgulhoso, Deus não desistiu de Nabucodonosor. Ele deu ao rei várias chances de mudar, até que usou essa experiência extrema para tocar o coração dele. Isso mostra como Deus é paciente e misericordioso, sempre nos dando oportunidades de aprender e nos aproximarmos dele. Quando Nabucodonosor voltou ao trono, ele era um homem completamente diferente. Ele reconheceu que todo o poder que tinha vinha de Deus e que o reino de Deus era muito maior do que qualquer reino humano. Ele não só governava com mais sabedoria, mas também glorificava a Deus diante de todo o seu povo, deixando claro que ninguém é maior do que o Criador. O que torna essa história tão especial é que ela nos ensina sobre humildade. Nabucodonosor era o rei mais poderoso do mundo, mas sua arrogância o levou a perder tudo. Deus o mostrou que o verdadeiro poder pertence a ele, e quando Nabucodonosor reconheceu isso, sua vida foi transformada. É uma lição que vale para todos.
Quanto mais reconhecemos Deus em nossas vidas, mais Ele nos guia e nos restaura. No final, Nabucodonosor deixou uma mensagem que ecoa até hoje. Deus é justo e pode humilhar os orgulhosos, mas também é cheio de misericórdia para restaurar aqueles que se arrependem. Ele testemunhou isso não só com palavras, mas com a própria vida. Sua história nos lembra que, por mais altos que possamos estar, precisamos sempre olhar para Deus e reconhecer que tudo vem dele. Se você gostou dessa história e quer aprender mais sobre esses mistérios incríveis, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Assim você ajuda a espalhar essas mensagens e não perde nenhum vídeo novo. E ativa o sininho para ser o primeiro a saber quando publicarmos algo novo. Nos vemos no próximo vídeo.